É isso. Acho que a parceria, o entrosamento, a união nesse momento, tudo isso é fundamental, né? Então, é por isso também que a primeira pergunta é uma pergunta geral para os dois, tanto para o Glauco quanto para o Nabil, que é em relação a esse momento. Como que vocês avaliam os impactos desse momento, dessa crise, no segmento de shopping centers? Vou começar com você, Glauco, falando um pouco da perspectiva dos administradores de shoppings, e depois eu passo a palavra para o Nabil para falar um pouco da perspectiva dos lojistas. Glauco. Olha, é uma pergunta difícil para a gente começar, né? É um impacto absurdo. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem os 577 shoppings fechados. E essa não é uma crise que o setor de shoppings criou, não é responsabilidade nossa, dos empreendedores, bem como não é responsabilidade dos lojistas ou de nenhum outro fornecedor. É uma responsabilidade de fora, né? É uma força que a gente não consegue medir ainda o tamanho desse impacto, mas é um impacto bastante grande e que vai se prolongar aí por algum tempo até a gente retomar as nossas atividades de forma normal. Então, a gente tem feito estudos aí diariamente, temos conversado muito com lojistas, com a Alshop, com a ABF, com a IDV, com associações comerciais, CNDLs, enfim, para medir o impacto disso coletivo, mas o impacto no nosso setor, para nós empreendedores, ele é muito grande e a gente ainda não tem a dimensão exata do tamanho. Pode falar, Nabil. Como é que os lojistas estão encarando aí esse momento e se já existe alguma análise inicial dos impactos? Bom, como é que eu vejo? Os lojistas, obviamente, como toda a sociedade, está extremamente preocupada com a situação. Os lojistas estão sem fluxo de caixa, obviamente, depois desses 10 dias de fechamento dos empreendimentos. Uma grande preocupação que se tem agora no pagamento do dia 5, em relação aí aos empregos. Emprego é um impacto muito forte, muito violento. Nós fizemos aí uma pesquisa rápida por amostragem com um grupo nosso, e essa pesquisa deu que, passados aí entre 15 e 30 dias, se não houver uma definição muito objetiva do governo, repassando aí para os bancos, e os bancos efetivamente liberarem de uma forma muito rápida aquilo que está sendo prometido, a gente passa a ter problemas, infelizmente, nessa pesquisa feita de iniciar aí um desemprego. Então, isso é preocupante, a gente tem acalmado, tem tentado acalmar, dizendo que o mundo não acabou, nós estamos aí numa crise que alastrou pelo mundo inteiro, mas que o Brasil tem algumas vantagens, inclusive pelo clima, tem algumas vantagens que a sociedade, principalmente o setor de saúde, teve a oportunidade de se preparar em relação a outros países da Europa, e a gente tem uma perspectiva de poder rapidamente retomar a atividade. Mas, sem dúvida nenhuma, fluxo de caixa, a questão dos empregos e a liberação do dinheiro para o governo de uma forma rápida, para poder tranquilizar os nossos lojistas, a gente vai poder passar, de uma certa forma, os próximos 30 dias mais calmos se isso acontecer. Nabil, aproveitando que você citou aí as medidas econômicas já anunciadas pelo governo, como é que vocês avaliam essas medidas? São suficientes? A questão da implementação, como é que vocês estão vendo esse pacote econômico do governo? Bom, eu vejo que o pacote econômico do governo foi um bom pacote. O que a gente questiona muito é que esse pacote está sendo repassado para os bancos. Os bancos, infelizmente, eu não sei se eles estão ou não estão estruturados, mas o que está acontecendo é que algumas medidas não foram aprovadas pelo Congresso ainda, aquelas que foram aprovadas não chegaram ainda de uma forma operacional para que o lojista ou o próprio empregado possa ter acesso a essas medidas, mas de qualquer maneira essas medidas vieram para acalmar. Eu diria que elas vieram um pouco tarde, mas deram uma acalmada, mas agora o ponto principal é que essas medidas sejam operacionalizadas de uma forma muito rápida para que a gente possa efetivamente ter acesso a todos esses bilhões que foram colocados, seja para o pequeno empresário, seja para o
para o médio empresário, para o próprio grande empresário, para que a gente possa rapidamente viabilizar e manter os empregos e começar a criar uma expectativa de quando a gente vai poder reabrir. Ô Glauco, então eu faço a mesma pergunta para você. Você concorda com o Nabil em relação às medidas já anunciadas pelo governo? Pelo que ele falou aqui, uma questão que é mais urgente é justamente a operacionalização dessas medidas, para que possa chegar à ponta depois do anúncio. Como é que você vê o pacote do governo? Melhorou o som, o áudio? Vocês estão conseguindo ouvir bem agora? Tá melhor. Tá melhor? Olha, eu concordo com o Nabil. Acho que nós entendemos as prioridades e as grandes ações que o governo tem que tomar. E nós, como setor de shopping, como empresários, apoiamos. A primeira é garantir renda para o trabalhador. A segunda é garantir a manutenção dos empregos. E a terceira, crédito para o empreendedor, para o lojista, principalmente pequeno, médio lojista e os autônomos. Então, essas 3 medidas elas devem ser priorizadas pelo governo, mas devem ser priorizadas não só no discurso, e sim nas ações. Então, as medidas que foram anunciadas pelo governo e algumas que já foram implementadas, elas estão no caminho certo. Algumas delas, não todas, mas algumas delas estão no caminho certo, mas na velocidade e na intensidade ainda não ideal. Então, a gente precisa, como o Nabil falou, fazer com que o crédito, o dinheiro, a liquidez chegue na ponta. A gente tem 2 blocos, que é o governo com crédito, as empresas precisando, e a gente tem um meio aqui que não pode ser só dos bancos comerciais. A gente precisa achar mecanismos nesse meio aqui para fazer o dinheiro fluir do governo para o lojista de forma rápida, efetiva. E rápida não é daqui uma semana, rápida é hoje, rápida é amanhã. Então, hoje, a gente enviou para o Banco Central um conjunto de medidas, 5 sugestões para o Banco Central, 9 sugestões para o Ministério da Economia, para que a gente possa fazer fluir esse recurso de forma mais rápida, que é usar a estrutura das adquirentes de cartão de crédito como mecanismo para chegar, reduzir o spread para zero, o governo, seja Tesouro, BNDES, assumindo 100% do risco e fazendo fluir de forma imediata esse recurso para os lojistas de todo o Brasil. A gente acredita que fazendo com que o dinheiro flua, com que as taxas de juros ou as taxas cobradas sejam as menores possíveis ou zero, mais o adiamento ou isenção de alguns impostos vai dar alguma segurança para o empresário, para o trabalhador e para o país como um todo. Agora, o que está acontecendo de forma inequivocamente errado é essa descoordenação entre os governos federal, estadual e municipal. Isso tem gerado muita instabilidade, muita insegurança, tem gerado um estresse desnecessário num país que já está sob estresse, porque um governo decreta a abertura do comércio, o município decreta o fechamento. O governo federal, parte dele é a favor de abrir o comércio, parte dele é a favor de fechar o comércio. O Congresso tem um entendimento de prioridade, de agilidade e de volume de recursos. O Supremo Federal tem um outro pensamento. Então, se a classe que dirige o país, nos 3 poderes e nas 3 instâncias, não se coordenam, nós empresários, nós trabalhadores, nós que movemos aí a economia do país, ficamos totalmente inseguros e cheios de incertezas. E aí cada um vai sair atirando para um lado, cada um vai ficar num cabo de guerra que não vai levar adiante. Então, essa nossa conversa com ao Shop com outras entidades, a Abrace com outras entidades, ela é fundamental para a gente manter um alinhamento mínimo razoável para que a gente possa passar por esse período com uma turbulência a menor possível. Então, reiterando, a agilidade do governo nesse momento e a coordenação do governo nos 3 níveis, ela é hoje fundamental para que a gente possa não é possível acabar, mas reduzir o estresse e a ansiedade que está em todo mundo. Então, a gente precisa disso, fazer o dinheiro chegar na ponta e ter coordenação entre os poderes para a gente poder cumprir a nossa parte.
que a gente já está fazendo muita coisa pelo país, todos os empresários estão fazendo, e a gente precisa, então, dessa resposta mais efetiva do poder público. Complementando, Rafael, complementando que o Glauco se posicionou, nós tivemos aí nesse final de semana conversando com vários empresários grandes, empresários médios, e eles nos posicionaram que dentro dos bancos o desconto de duplicatas foi suspenso em 2 bancos. Esses 2 empresários reclamaram para ver o que a gente podia fazer em relação a isso. E na questão da antecipação dos cartões, infelizmente os bancos estavam aumentando as taxas. Então eu queria aproveitar e fazer um apelo que com certeza deve ter pessoas, executivos de bancos nos assistindo agora. Nós estamos num momento realmente de uma crise que ninguém esperava. É uma crise totalmente diferente de todas que a gente já teve até hoje. E o banco ele tem uma obrigação social fundamental. E acho que é nesse momento que os bancos poderiam, dentro daquilo que foi colocado pelo Glauco, serem extremamente sensíveis, uma reflexão, porque eles são parceiros de toda a economia, eles dependem dessa economia. Então, acho que agora é o momento de efetivamente flexibilizar ao máximo, não pensar em lucro nesse momento, porque todo mundo vai perder, todos vão perder. Eu acho que o mais importante é essa união para que a gente retome e depois que as taxas venham normalmente. Mas nesse momento a gente faz aí um apelo, tenho certeza que eu falo em nome de todas as entidades, mas um apelo para o banco ser extremamente sensível, que haja uma reflexão. Eu vou combinar depois com o Glauco para a gente conversar ou fazer aí uma live com o presidente da Febraban, com a participação de bancos, para a gente poder ter um alinhamento e ter a participação dos bancos de uma forma efetiva, com a liberação, facilitar a liberação e aproveitar esse gancho de facilitar a liberação. Na semana passada nós tivemos uma liberação do governo do Estado de São Paulo, por intermédio do governador. Ele liberou 500 milhões. Há 2 horas atrás, ele liberou mais 500 milhões. Esse dinheiro está indo para o Banco Desenvolve São Paulo. 80% desse dinheiro já está no Banco Desenvolve São Paulo. E eu, às 13 horas, por volta de 13 horas, liguei para o Nelson Antônio de Souza, que é o presidente do Desenvolve São Paulo. E ele me falava: Nabil, pode passar para a turma que você vai estar conversando hoje, que nós vamos dar 9 meses de carência com uma taxa de 1,2 ao mês. Eu reclamei que essa taxa ainda estava um pouco alta. E ele falou que vocês podem fazer o pedido por intermédio do banco, mas optar pela liberação, pela verba do BNDES, que a taxa do BNDES é 1,02. Então, 9 meses de carência para poder respirar e depois mais um prazo de 12 meses para pagar. Então, acho que o Banco Desenvolve São Paulo entrou com uma atitude muito positiva e eu perguntava do aval. Eles estão dando até 16 milhões o aval, o fundo de garantidor, Glauco, que é o fundo garantidor do governo. Então, eles vão estar facilitando esse crédito. E o presidente do banco me passava que, normalmente, em época normal, eram 21 pedidos de empréstimo para capital de giro. E, de semana para cá, foram 1.200 pedidos para empréstimo de capital de giro. Mas existe muito dinheiro, esse dinheiro está lá. Segundo promessa do próprio Nelson, presidente do banco, ele orientou para que esse crédito seja facilitado, não seja tão rígido por esse momento que a gente está passando. Então, acho que é uma notícia extremamente boa. Os associados da Shop podem entrar em contato lá com a nossa equipe para poder ter acesso. Eram 475 milhões, agora são 875 milhões que estão à disposição e a gente vai monitorar com linha direta com o presidente do banco para os percalços que a gente tiver dentro daquilo que o Glauco se posicionou em relação à agilidade, para que esse dinheiro efetivamente chegue nas empresas
a nossa obrigação é de acompanhar, criticar se for o caso, mas sem dúvida nenhuma a gente vai colocar uma energia muito forte para que esse dinheiro saia rapidamente e que os lojistas possam dar uma segurada aí nos empregos e a gente espere o momento certo para poder voltar aí à atividade econômica. Obrigado, Nabil. Eu acho que essas informações são super importantes para todo mundo que está aqui acompanhando o nosso bate-papo. Acho que o Glauco fez um alerta aí, e depois isso foi corroborado pelo Nabil, em relação às ações de governo, que o que se precisa hoje é de agilidade, também de coordenação, né? De integração entre os diferentes níveis de governo, as diferentes instituições, e acho que o fato da Abrace e da Shopping estarem integradas e coordenadas como interface a governos e outras instituições, tudo isso é fundamental para que os pleitos dos lojistas e dos shoppings possam ser atendidos, né? O Glauco, você falou logo no início, na sua apresentação, você disse que a Abrace está fazendo todo o esforço possível para tentar mitigar esses impactos econômicos. Então, eu queria entender o que a Abrace tem adotado de medidas durante esse período agora de crise para tentar ajudar de alguma maneira os lojistas, preservar empregos, enfim, proteger as pessoas. Olha, Rafael, primeiro, eu acho que essas medidas que o Nabil comunicou são excelentes, com exceção dessa taxa de 1,2 por mês, que é impagável, é um absurdo, tem que ser taxas subsidiadas, taxa zero nesse momento, não estamos falando aqui de valores infinitos, estamos falando de valores razoáveis para o momento, então eu acho que a gente tem que brigar por taxas ainda mais razoáveis. É importante essa pergunta, porque coloca em perspectiva e me dá a oportunidade de colocar em perspectiva a crise. Nesse caos que está instalado, a gente tende a olhar para os problemas de forma muito pontual, porque isso é da natureza humana, a gente querer resolver os problemas de forma pontual à medida em que eles chegam. Mas essa crise ela precisa ser olhada de forma holística, né, de forma geral, porque ela está afetando não um setor, mas todos os setores da economia. Hoje eu recebi uma informação que pela primeira vez na história, estou parecendo Lula falando aqui pela primeira vez na história desse país. Pela primeira vez na história, além de todos os shoppings estarem fechados, o público de cinema é zero. Pela primeira vez na história, zero cinema funcionando no final de semana. Isso é inacreditável. Então, a gente precisa analisar essa crise sob essa perspectiva. Então, da mesma forma em que o empresário de shopping center, o nosso parceiro, que está lá no dia a dia da operação do shopping, ele tem os seus compromissos, ele tem os seus tributos a serem pagos, os seus fornecedores, os seus funcionários, o empreendedor do shopping também tem, né? Então, a gente tem os nossos compromissos com fornecedores, com investidores, com parceiros, com funcionários, enfim, os mais diversos, porque é uma cadeia muito complexa. A Abrace, ela não pode tomar nenhuma decisão e implementá-la, porque somos uma associação, não somos um sindicato que combina regras, somos proibidos pelos órgãos de defesa da concorrência a combinar o jogo. Eu costumo dizer que são 105 mil contratos de shopping, de lojas em shopping, e são 105 mil contratos, cada contrato é único, tem uma característica, cada shopping tem a sua característica, cada cidade tem a sua característica, mas a gente colheu um conjunto de boas práticas. Eu tenho conversado incessantemente com diversos, para não falar todos os grupos empreendedores, shoppings individuais, e tiramos uma média de mercado e sugerimos aos nossos associados e a todo o mercado que adotassem, no momento, algumas práticas para que a gente pudesse ajudar os nossos parceiros nesse momento. As 3 indicações que foram passadas foram, primeiro, sobre o fundo de promoção. Então, o fundo de promoção, a ideia é não cobrar ou cobrar o mínimo possível nesse momento, porque tem contratos de alguns shoppings que já foram feitos, tem algumas despesas que já foram contratadas, mas o mercado entende isso. Claro, pode ter um shopping, outro shopping que vai cobrar, eu não tenho uma visibilidade de 100%, mas eu posso dizer e afirmar que grande parte do setor, a maior parte do setor, tem feito esse esforço de não cobrar o fundo de promoção.
O segundo é o condomínio. Então, temos feito muito esforço para reduzir o condomínio de forma grande e robusta. Então, como média do mercado, eu acredito que a gente chegue a 30%, 40%. Pode ter grupo que chegue mais, pode ter grupo que chegue menos, sempre é uma média, toda média ela é injusta, mas o nosso objetivo é esse. Temos um grande custo, dois grandes custos, IPTU e energia elétrica. A gente tem feito esforços hercúleos junto à ANEEL e às prefeituras para reduzir e para adiar o pagamento desses custos. E o terceiro é a questão do aluguel, que, como média de mercado, se entendeu não cobrar o aluguel nesse período de crise e depois, seja daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, aí cada grupo vai ter o seu prazo, renegociar o que vai ser feito com esse aluguel desse período. Se vai ser cobrado, se vai ser isentado, se vai ser parcelado, enfim. Mas esse movimento, essa que é importante, essa visibilidade, esse movimento, com essas 3 atitudes pontuais desse momento, e eu não estou dizendo que essas atitudes se encerram. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente pode rever isso e ter mais atitudes. Mas, nesse momento, essas 3 atitudes que a gente tomou, elas têm um impacto para o nosso setor de shoppings, para os empreendedores, de mais de R$1 bilhão. Os shoppings, através de isenções e adiamentos, contribuíram para o fluxo de caixa dos lojistas, dos seus empreendimentos, com mais de R$1 bilhão. Então, esse valor, que é pouco explorado e tem uma visibilidade pequena, precisa ser visto, porque é o esforço que, do nosso lado, a gente está fazendo, e, de novo, não é um esforço que se limita aqui, ele vai ser contínuo, mas que, no momento, entendemos como um esforço que vai dar uma sobrevida, vai dar uma ajuda para muitos lojistas nesse momento. Quer fazer um comentário, Nabil? Quero sim, Rafael. Eu tenho recebido aí do Brasil todo, obviamente, lojistas nos ligando, até associações de outros setores, mas que participam hoje dentro de shopping center também tem nos falado e pedindo uma compreensão acima da média dos empreendedores. A gente percebe que eles têm feito coisas, deliberado ações importantes, como a própria postergação do mês de março. A grande maioria dos shoppings está postergando isso lá para frente, o pagamento do aluguel do mês de março. E a minha busca, o meu pedido, e a gente fala sempre em nome dos lojistas de shopping, é uma quantidade enorme que navega dentro desses empreendimentos. E o pedido sempre foi para mim, tem sido para mim, Nabil, puxa, luta por nós, defende a gente lá, fala com o Glauco, discute nesse momento, vamos dar isenção, pelo menos enquanto os shoppings estiverem fechados, que a gente espera que sejam mais 15 dias, 20 dias, no máximo 30 dias, mas que nesse período que a gente não quer ficar pensando em pagar lá na frente, porque a retomada do mercado, a gente tem, infelizmente, a convicção de que as pessoas não vão sair correndo para comprar. Elas vão assimilar, elas vão amadurecer o processo de tudo que aconteceu. O consumidor está apavorado, o consumidor está com medo de perder emprego, o consumidor vai guardar seu dinheirinho até voltar a criar cultura de compras e todo mundo tem essa preocupação. Eu acho que as outras atitudes do shopping, em estabelecer pagamento de condomínio, reduzir o máximo, acho que é razoável, porque você tem segurança, você tem energia, você tem limpeza, claro que isso aí tem que ser pago. A questão da verba do fundo de promoção, alguns grupos estão isentando o grupo a questão do fundo de promoção enquanto os empreendimentos estiverem fechados. E a única questão que a gente vai continuar lutando para reflexão é a questão aí da isenção enquanto os shoppings estiverem fechados. Mas essa é uma conversa que eu tenho tido aí com o Glauco. Na medida em que os dias vão se passando, a gente vai buscar soluções. A gente percebe que os empreendimentos estão extremamente sensíveis a essa volta. Todos sabem que não vai ser uma volta muito rápida do jeito que a gente gostaria, mas eu fiz essas observações até para deixar tranquila a nossa comunidade de lojista, que muitas coisas vão continuar sendo feitas por parte do governo, por parte dos bancos e principalmente por parte dos empreendedores, que são nossos importantes parceiros.
No momento de crise como esse, o diálogo é fundamental, né? Eu sei que logo naquela primeira pergunta que eu fiz para vocês dois sobre os impactos, vocês disseram que ainda é difícil dimensionar os impactos porque a crise está acontecendo e as perspectivas ainda são desconhecidas. Mas já dá para ter uma noção, Glauco e Nabil, do que se espera no curto e no médio prazo para o segmento de vocês? Eu começo, o Nabil começa. Pode ser você, Glauco. Vai lá. Olha, eu acho que essa crise, esse momento da história que a gente está passando, ele é paradigmático, né? Ele vai mudar a forma como a gente entende a sociedade e a sociedade de consumo. A gente já vinha numa mudança muito grande com a evolução da tecnologia, seja através de e-commerce, seja através de compras, pegar num lugar, pegar em outro, seja através de, enfim, de tudo isso que a gente tem discutido ao longo aí dos últimos, pelo menos 2 anos. Eu acho que isso veio colaborar ainda mais para isso. Precisamos entender que as empresas... Só um segundo. Minha filha estava aqui, desculpa, gente. Minha filha estava passando aqui, me mandando um beijo. A gente tem que entender que ninguém tem clareza do tempo que essa crise vai durar, né? O Nabil falou, eu corroboro isso. Se tiver um decreto abrindo todos os shoppings hoje, não significa que toda a população, todos os 502 milhões de frequentadores, de visitas que iam aos shoppings até antes da crise, vão voltar a fazer visitas aos shoppings imediatamente. Isso vai demorar até a pessoa se acostumar, até a gente ter clareza. Então, eu acho que os negócios vão mudar, o entendimento da relação de governo com entidades, com empresas, vai mudar. Eu acho que a forma como a gente consome vai mudar. Agora, não temos resposta para isso. Eu acho que é importante a gente entender esse momento, o momento de se preparar para o dia seguinte. E se preparar para o dia seguinte hoje, na minha opinião, na opinião do nosso setor, é analisar caso a caso, cidade a cidade, como nós vamos reativar os nossos negócios. Eu acho que está faltando uma coordenação, eu já mencionei aqui, eu insisto com isso, toda entrevista que eu dou, todo papo que eu tenho, precisa haver uma coordenação entre governos federal, estaduais e municipais. Se não houver um comitê integrado de crise, no qual o governo federal tenha visibilidade do que está acontecendo no município, que as ações sejam conjuntas, vai ser muito difícil a gente ter um plano de ação coerente para a retomada dos nossos negócios. Semana passada, acho que quarta-feira, veio um decreto do Mato Grosso para a reabertura do comércio, inclusive shopping. No mesmo dia, Várzea Grande e Cuiabá, os prefeitos publicaram decretos fechando o comércio. Como é que fica o lojista e como é que fica o empreendedor de shopping? A gente abre? A gente não abre? Você fechar um shopping é uma operação enorme, é você parar um transatlântico, não é uma lanchinha, não é uma canoa a remo. E imagina você desacelerar uma operação, fechar, e depois você retomar essa operação, e daqui a pouco você fechar essa operação de novo, e daqui a pouco você abrir essa operação de novo. O custo disso, a energia disso é muito grande. Então, é necessário nesse momento, o nosso plano é necessário um diálogo permanente com os lojistas de shopping. Se o shopping vai reabrir, o lojista quer reabrir? O funcionário está seguro para trabalhar? O município está coordenado com o Estado? Existe um entendimento da sociedade de voltar a frequentar shopping? Vale a pena manter um shopping, uma loja aberta com pouco fluxo? O custo compensa? Então, eu acho que quando essas questões estiverem mais claras, a gente pode ter um plano de retomada com horário reduzido, ainda com mesas na praça de alimentação espaçadas, com corredores mais largos, com horários diferenciados, com acesso às lojas de forma coordenada e controlada, para que gradualmente, e eu não tenho essa resposta de prazo, para que gradualmente a gente possa retomar o nosso negócio e as nossas atividades de forma normal. Então, eu acho que
vai mudar, mas no primeiro momento é como a gente vai voltar às nossas atividades. Nabil, agora você, do ponto de vista aí da perspectiva de curto e médio prazo para os lojistas. Bom, eu vejo de curto prazo a crise de liquidez é uma crise muito séria aí para os empresários, de um modo geral. Já não vou falar nem mais dos pequenos, das satélites, mas acho que a crise de liquidez vai ser para todo mundo. A questão do emprego, eu volto a reiterar, é preocupante, porque os lojistas de shopping, as pequenas empresas, não vão ter fôlego mais do que 30, 40 dias. Então, isso é muito preocupante, muito perigoso. Questão do fluxo de caixa. Nós mandamos conversando com a Patrícia Ellen, que é secretária de Desenvolvimento do governo do Estado de São Paulo, pedindo para que a gente tenha um apoio e jogar o ICMS lá para frente, não pensar nos próximos meses em estabelecer cobrança de ICMS. O governo tem outros recursos que pode se manter, o lojista não pode se manter, vai cair violentamente a arrecadação. Passamos também para o Meirelles, o secretário da Fazenda, o Henrique Meirelles, pedindo o mesmo pedido que nós fizemos para a Patrícia. E eu ainda hoje vou mandar para o governador, porque a resposta que veio para a gente é uma resposta que estamos analisando. A gente não pode aceitar, estamos analisando num momento anormal que a sociedade está passando. Todas as decisões têm que levar, no máximo, 48 horas, mesmo que sejam negativas. Nós temos que buscar, o governo está empenhado em ajudar, então nós temos que buscar tudo aquilo que é possível para ir minimizando a dor desse empresário. Então, hoje eu estou mandando um recado para o governador, a gente tem aí uma linha direta com ele pelo WhatsApp, para ele se sensibilizar, nos ajudar mais uma vez nesse sentido. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma conquista importante. Em relação ao IPTU, o Glauco montou uma operação junto com a Shop de IPTU, mandando para 222 municípios, que o IPTU tem uma interferência muito grande no condomínio do lojista. Então, nós temos, e São Paulo e Rio de Janeiro são os IPTUs mais altos do Brasil. Então, nós vamos apelar ao prefeito. Até agora, os prefeitos não têm feito muita coisa para o setor. Eu acho que está na hora, não só o prefeito de São Paulo, não só o prefeito do Rio de Janeiro, mas os prefeitos de todos os municípios. Agora é a hora de nos abraçarmos e ajudar este empresário que é o maior gerador de empregos do país, o setor de comércio e serviços, e nós temos que batalhar bastante por isso. Nesse momento, a gente está numa luta constante. Eu achei que essa epidemia ia me deixar relaxar um pouco em casa, mas eu estou trabalhando aí incessantemente, de vez em quando acordamos 4 horas da manhã, ficamos falando meio sozinho. Eu estou naquele grupo de risco, minha mulher não deixa eu sair de casa, mas estamos direto no telefone, estamos no WhatsApp. Sexta-feira passada, tivemos junto com o nosso grupo, que é a UNEX, União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço, que são 9 grandes entidades que participam. A Brás está junto nesse projeto há mais de 4 anos, falando com o Carlos Alexandre da Costa, que é um dos ministros fortes do governo, do Ministério da Economia. Secretário de Produtividade, Competitividade e Emprego no Ministério, né? Isso. Conversando com ele, a gente bateu realmente na tecla que todas as deliberações que o governo está fazendo, elas só vão ser aplaudidas na medida em que esse dinheiro realmente estiver disponível. Infelizmente, tem projetos que foram aprovados pelo ministro da Economia, mas ainda que dependem de sanção do Congresso. Então, a gente apela aí para os deputados, já que eles estão aprovando tudo por WhatsApp. Então, é importante que, nesse momento, a gente acelere esse processo para que a gente possa efetivamente ter o nosso setor tranquilo em relação que esse dinheiro vai chegar e vai chegar de uma forma muito rápida. A gente insiste nessa questão
porque eu sei que tem órgãos de imprensa que também estão nos assistindo. Eu acho fundamental que esses órgãos de imprensa cobrem também o governo, cobrem os bancos, cobrem essa agilidade, porque agora é todo mundo se abraçando, todo mundo buscando o melhor para o setor. E o melhor para o setor é não permitir a demissão. A demissão é o pior dos cenários que a gente pode ter numa economia que já estava começando a se reerguer, e a gente não pode voltar a retroceder, porque acho que o setor não aguenta. As demissões, infelizmente, vão acabar acontecendo se não houverem medidas práticas, urgentes, e de uma forma assim, uns cobrando os outros. Deixa eu só colocar Quer falar alguma coisa, aqui, Glauco? se me permite. Eu também gosto de reiterar que, por mais que os lojistas cedam, por mais que os empreendedores cedam e ajudem, por mais que os fornecedores ajudem, a conta nunca vai fechar sem o governo. Então, eu insisto muito na questão do governo. Tem muita gente que fala, não, mas o governo deixa para lá, que nós estamos falando aqui do desconto aluguel, joga para frente o fundo de promoção, enfim. Gente, nós estamos falando de 600, 700, 800 bilhões de reais. Por mais que se junte todas as empresas do Brasil, essa conta não vai fechar. É uma equação que precisa fundamentalmente dos governos municipais, estaduais e, sobretudo, do governo federal. Né? A gente está vendo a Alemanha investir, se eu não me engano, aí 17% do PIB, a França 15%, os Estados Unidos 10%, o Brasil ainda não chegou a 5% do PIB. Então, a gente precisa de bilhões, de centenas de bilhões de reais para que a gente possa sair dessa crise. Então, o setor de shopping está fazendo sua parte, os lojistas estão fazendo sua parte. De novo, a prioridade é renda, é manutenção de emprego e é crédito para lojista pequeno e médio. Mas se o governo não entrar, a conta não fecha. E por isso que discutir medidas daqui a 4, 5, 6 meses, elas não cabem nesse momento, porque a gente não sabe as ações que os governos vão tomar daqui a 4, 5, 6 meses. Então, o jogo não está claro, as cartas não estão todas colocadas na mesa. Então, o que nos cabe agora, eu tenho uma conversa muito franca, e a gente tem obtido diálogos muito proveitosos aí com o Nabil, com a equipe dele, enfim, que a gente tem que ver o que dá para fazer agora. O que eu posso fazer agora, hoje? Não é amanhã, não é sexta-feira. O que eu posso fazer hoje? Não importa se é prorrogar um pagamento, não importa se é adiar, se é isentar, mas hoje o lojista não tem como pagar. Então vamos ver o que é necessário para aliviar o lojista. Daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, vai ser uma outra situação. Daqui a 40 dias, uma outra situação. Então, eu acho que é uma luta, uma batalha que ela é lutada dia a dia. E que a descoordenação que está havendo tem nos passado esse clima de confronto que não deve haver. Então, pelo menos do nosso lado de entidades, a gente tem tido conversas duras, francas, mas muito realistas, porque também não adianta prometer coisas que não sejam concretas e factíveis, porque enganar não vai resolver o problema. Né? Então, só fazer essa ressalva, porque acho importante que todo mundo tenha essa visão ampla do que está acontecendo no país, né? Tá bem, Glauco. Quer falar alguma coisa, Nabil, antes de eu fazer Não, mais uma pergunta? eu esqueci só de falar sobre o médio prazo. Então, eu vejo que o médio prazo é um planejamento, quer dizer, aquilo que foi planejado no final do ano passado, as empresas, obviamente, estão revendo o planejamento em relação a esses acontecimentos. A negociação com os fornecedores, acho que está todo mundo nesse mesmo barco, então, a médio prazo e curto e médio prazo, estamos renegociando o que é possível renegociar, olhando também a questão do outro lado, a gente tem que se juntar nesse momento. Então, eu vejo a grande preocupação. E depois eu queria, quando estiver chegando um pouquinho mais no final, falar um pouco sobre a concepção de como é que os lojistas veem a abertura dos empreendimentos. Tá. Então, antes da gente passar para as considerações finais, eu tenho só mais uma pergunta que eu acho que vai facilitar um pouco para quem está assistindo aqui esse nosso bate-papo. Durante toda essa nossa conversa aqui, tanto a Brás quanto a Allshop elencou aqui uma série de ações em diferentes frentes para poder tentar
mitigar os impactos econômicos, evitar o colapso econômico e social. Eu queria, então, que vocês resumissem, cada um de vocês, quais são as medidas e as ações mais urgentes. Assim, as 3 ações mais urgentes, ações em que não é possível esperar. Primeiro você, Glauco, depois Nabil. Vai lá. Do ponto de vista do governo? Não, acho que depende, assim. Quais são as ações imediatas? Você pode citar uma do governo, pode citar uma dos empreendedores, uma dos lojistas, não sei, assim, para que o negócio de vocês não sofra imediatamente um colapso econômico e social, algo tem que ser, quer dizer, muitas coisas têm que ser feitas, mas algumas são mais urgentes. O que é mais urgente que precisa ser feito já para evitar esse colapso? Eu acho que é estender a mão para os lojistas. A nossa parte, eu repito, a gente está fazendo, mais de R$1 bilhão já foi colocado. Isso não pode não ser perceptível para um lojista, para 2 lojistas, mas quando a gente olha um pouco de cima, a conta que a gente chegou é uma conta superior a R$1 bilhão entre isenção e adiamento. Então, o lojista não vai se preocupar agora, daqui a pouco a gente conversa, vamos ver. Vai ter alguma frente de governo, vai ter algum crédito subsidiado, nós vamos parcelar, mas lá na frente, calma. O momento agora é passar por isso. Então, é estender a mão para o lojista, o que a gente está fazendo, é pressionar o governo a colocar liquidez na economia, isentar imposto. Não podemos pagar impostos nos próximos 90 dias. Não podemos. Ou 120 dias, ou 150 dias, mas não podemos. Não tem a menor condição de se pagar custos da folha, né? Não tem como ninguém arcar. A gente está lutando para não demitir, como é que eu vou pagar imposto da folha? Então, assim, uma ação clara, objetiva do governo que pode ser feita numa canetada, suspender a contribuição da folha, principalmente, sobretudo, a parcela do empregado. Colocar liquidez e crédito para o lojista, para o empreendedor, através de linhas de crédito subsidiadas, com agilidade e rapidez. E passar segurança para a população nesse momento, para que a gente possa planejar o nosso negócio da melhor forma possível. E um apelo que eu faço é que não demitam. Conversem, reduzam, renegociem, mas não demitam, porque é um ciclo vicioso a demissão, né? É muito difícil falar isso. A gente está tentando, a gente tem um pacto do nosso setor de não demitir, mas evidentemente pode ser que aconteçam demissões, mas fazer todo o esforço possível para se não demitir, para que a gente possa manter os empregos, para a gente possa manter o mínimo possível a normalidade e a estabilidade da população que mais precisa nesse momento. Então, eu acho que são medidas que a gente está tentando fazer, mas como você disse, Rafael, são várias as medidas, são complexas, uma depende da outra às vezes, então é bastante complexo, porque o que se fala de manhã, à tarde se muda, uma necessidade de hoje foi resolvida ou foi duplicada amanhã. Então, eu acho que o pequeno, o trabalhador e o pequeno são a prioridade absoluta nesse momento. Obrigado, Glauco. Sem contar, evidentemente, com a questão da saúde, né? Assim, eu não estou discutindo a questão da saúde, porque como eu não sou especialista, a gente segue as orientações das autoridades de saúde. Então, eu não discuto questão de saúde, estou discutindo do ponto de vista de negócio e de economia. Obrigado, Glauco. E você, Nabil, quais são aí, resumidamente, as medidas mais urgentes? Bom, o Glauco posicionou, obviamente, os aspectos mais importantes dessas medidas. Então, para que eu não seja repetitivo, eu vou na linha do lojista que está muito preocupado com o shopping. Então, quando eu falo preocupado com o shopping, nas questões das lojas que vão estar fechadas. Eu entendo que os empreendedores têm seus gerentes de marketing, têm os seus superintendentes. Eu acho que esse é o momento, já que as pessoas estão trabalhando em home office, então seria muito importante manter contato, mandar vários comunicados, tem que tranquilizar esse lojista, tem que mostrar que mais do que nunca nós estamos no mesmo barco, a isenção amanhã vai acontecer, vamos ajudar que vocês tenham essa isenção. Esse é um pedido que está vindo de todo o Brasil, eu sei que os empreendedores estão nos assistindo,
eu acho que esse ponto de tranquilizar, de ajudar o lojista nesse momento, eu diria que é fundamental. Depois que o lojista tiver, a roda estiver girando, tudo estiver acontecendo como sempre aconteceu, as coisas vão se adequar. O outro ponto importante, e eu quero até frisar e agradecer até ao presidente do banco, Nelson, porque ele atacou exatamente naquilo que a gente está pedindo, e nós vamos buscar isso depois, eu e o Glauco, lá na Febraban, para que a gente tenha, veja, até 16 milhões de reais por ano, o governo vai ser o fundo garantidor desse empréstimo. Então, o lojista não vai precisar ter um aval, muitas vezes não tem um imóvel para garantir, então ele vai estar, de uma certa forma, tendo grande facilitador. Se os outros bancos conseguirem desenvolver, e eu tenho certeza que eles têm toda a condição de criar um determinado valor para que seja o governo federal o fundo garantidor, se for o caso, ou o governo do estado, mas nesse caso pode ser o governo federal, porque você pega os bancos do governo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, estabelecer uma linha de crédito nesse sentido, eu acho que vai dar um respiro muito grande, um alívio extraordinário para que a gente não demita. E o terceiro ponto que a gente quer sensibilizar o Brasil vai superar essa crise. O Brasil já passou por extraordinárias crises. A gente tem um passado de experiência positivo, porque o Brasil conseguiu se superar com toda a bandalheira que nós tivemos, infelizmente, em governos anteriores, e a gente superou isso, e não vai ser uma crise de saúde que ela é complicada, que ela é perigosa, mas que com certeza a gente vai superar. Então, o governo fazendo a sua parte, os bancos fazendo a sua parte, os shoppings fazendo a sua parte, eu tenho certeza que o lojista vai sair muito fortalecido e vai continuar pelo menos mais 100 anos dentro dos empreendimentos shopping center. Gente, a gente está quase terminando. Quero saber se o Glauco e o Nabil querem fazer algum comentário final antes da gente encerrar. Nabil. Eu quero. Me perguntaram muito, Nabil, qual é a tua posição? A imprensa tem me perguntado muito. Você acha que deve abrir, não deve abrir? O que a gente faz? Muito bem. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que ter uma posição muito coerente. E eu vejo, com tudo que a gente tem visto, às vezes até com um pouco de exagero da imprensa, eu tenho uma posição muito clara. Se a gente não tiver equilíbrio nesse momento, todo mundo vai perder. E o que é ter equilíbrio nesse momento? É a gente analisar o econômico sem desvincular da saúde. A saúde é primordial, a saúde é indispensável. A saúde a gente tem que seguir a orientação do Ministério, mas tudo tem um limite. Essa saúde ela vem na medida em que a gente está acompanhando o que está acontecendo no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo o que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem uma população de 210, 220 milhões de habitantes. O Brasil tem 40% de informais. Nós temos que olhar a saúde, mas não podemos esquecer a economia. Vamos abrir daqui 10 dias, vamos abrir daqui 15 dias, vamos abrir daqui 20 dias, não tem problema nenhum. Mas o que a sociedade dos lojistas precisa, e os próprios empreendimentos, é estabelecer qual vai ser essa data, para que os empreendimentos possam se programar, para que os lojistas possam se programar. Tem gente que foi dada, muitos lojistas deram férias coletivas. Essas férias coletivas a gente pode antecipar, não tem problema nenhum. A gente precisa ter um planejamento, seja do governo do estado, seja do governo federal, e dizer o seguinte: pessoal, nós já demos uma olhada na situação, então a projeção, a proposta é abrir dia tal. Se preparem, mas no sentido de que a gente possa efetivamente ter uma luz no final do túnel. Eu não posso ficar de braços cruzados, tendo que pagar todo mês altos volumes para segurar minha equipe, por mais que a gente faça desconto, meu faturamento é zero. Então, a partir desse faturamento, eu tenho que olhar, sem dúvida nenhuma, o lado econômico. E para fechar o lado econômico, se a gente persistir 2 meses, 2 meses e meio, os especialistas falam em caos social. E o que é o caos social? É o aumento da violência, é a sociedade totalmente desorientada, milhões de desempregados, nós temos 10 milhões, estatísticas estão sendo feitas porque a gente vai acabar tendo 40 milhões de desempregados. Então, o que vai acontecer? Nós vamos, em nome de vidas, nós vamos simplesmente correr o risco de ter muito mais vidas sendo colocadas em perigo, em risco,
Então, a minha posição é muito clara, como presidente de uma entidade, é que nós tenhamos, os nossos governantes, o equilíbrio para que as decisões sejam tomadas, levando em conta a economia e levando em conta a saúde. Eu não posso privilegiar só a saúde e quebrar a economia, porque se eu quebro a economia, eu vou demorar décadas e décadas para reerguer. E não é justo fazer isso também com a nossa sociedade. Então, os órgãos de imprensa precisam começar a colocar esse outro lado, precisam começar a falar o que é melhor para o país e a gente, com certeza, vai retomar a atividade econômica nesse bom senso, nesse equilíbrio, para que a gente possa ter dias melhores. E o importante é cuidar da saúde, cuidar dos nossos velhinhos que vão continuar dentro de casa, mas priorizar também o outro lado, que é o lado da sustentação das famílias. Glauco, sua mensagem final. Não, primeiro eu quero agradecer as quase 1000 pessoas que estão participando aí, ouvindo e com certeza loucos para participar e dar suas sugestões. É difícil nesse momento, porque são muitas boas ideias e são muitas opiniões relevantes. A gente não consegue ouvir, dar vazão a todas, mas na medida do possível, eu, meu pessoal todo aí, a gente tem dialogado com o nosso setor e com os outros segmentos para achar posições razoáveis, sensatas e construtivas, né? E dentro da realidade, porque também opiniões, ideias e respostas que não são realistas não contribuem para esse momento. Então, eu concordo com o Nabil, eu acho que o momento exige serenidade, né? Serenidade, priorização e organização. Não existe um conflito entre saúde e economia, né? Não existe conflito, não é uma coisa ou outra coisa. É possível se tocar as duas coisas com responsabilidade e organização, né? Concordo também que a gente vai passar por esse período, né? Não é o fim do mundo, é um caos, é uma crise muito profunda que vai deixar marcas, cicatrizes, mas nós não vamos morrer por conta dessa crise. Nós vamos seguir e vamos tocar os nossos negócios, as nossas vidas. O que a gente tem que fazer agora é entender que a crise é profunda, ela exige o esforço de todos e que ela exige que os nossos governantes tenham responsabilidade, serenidade e coerência nas ações. Acho que estamos entendendo agora a crise, né? A crise sob o aspecto da saúde, né? Acho que cada dia que passa a gente entende um pouquinho mais de como reagir e como agir a ela. A gente tem o privilégio de estar numa terceira onda, né? Foi a Ásia, Europa e agora que a gente tem aqui as Américas, né? Então a gente tem para onde olhar. Nós não estamos no escuro. A gente tem como olhar as referências da Ásia, da Europa, o que funciona, o que não funciona, como deve ser, quanto se deve investir. Então, eu acho que a gente tem que usar todo esse conhecimento, né, de fora, conhecimento interno, para poder planejar com muita cautela a reabertura, a volta aos negócios. Mas antes de planejar uma reabertura e a volta aos negócios, temos que ter segurança, né, de que as coisas estão sendo bem conduzidas e de que as coisas estão sendo atendidas. O que isso significa? Significa que o trabalhador tem que ter renda, o empresário tem que ter crédito e os empregados têm que ter empregos. E isso quem pode garantir é o governo. Algumas ações foram tomadas, precisam ser efetivadas, precisam ser aceleradas, precisam ser avolumadas para que a gente possa manter essa serenidade para planejar o dia seguinte. E aí sim, Cuiabá pode se abrir? Pô, vamos abrir 4 horas, 6 horas, depois 8 horas, depois 12 horas, né? Campinas pode se abrir? Então vamos abrir. Brasília já pode abrir um pedaço? Então vamos abrir. Porque vai ter que ser dia a dia e vai ter que ser caso a caso. Não existe uma medida comum. O que podem existir são práticas realistas. Por exemplo, uma prática de você fechar os shoppings e só deixar entrar algumas pessoas não é muito factível, né? Então, dentro da realidade, o que pode ser feito para a gente retomar as nossas ações com segurança, com saúde, responsabilidade com a saúde e benefício para o negócio? Então, eu acho que esse diálogo com os lojistas ele é primordial. Se não houver um entendimento com o lojista sobre a reabertura dos malls, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, acho que esse diálogo com o Nabil tem sido diário, tem sido muito profícuo e a gente pretende continuar para que no momento certo a gente possa abrir um case
experimentar, replicar. Porque o risco de abrir e a gente ter uma segunda onda e ter que fechar, ele pode ser mais prejudicial do que ficar aberto um período maior de tempo. Eu acho que a partir dessa semana, da semana que vem, a gente vai começar a reabrir e começar a medir a temperatura de como está e se a gente pode fazer a expansão disso para outros locais com muita responsabilidade e serenidade. Então, de novo, agradeço aí, Rafael, pela mediação, todos os eventos, agradeço o Nabil, espero que a gente possa, daqui a uma semana, talvez voltar a conversar sobre uma outra realidade, uma realidade de reabertura, uma realidade de retomada e uma realidade de planejamento para o final de 2020 e início de 2021. Muito obrigado, Glauco. Muito obrigado, Nabil. Quer falar mais alguma coisa, Nabil, antes da gente encerrar? Não, só agradecer aí a tua participação, muito bem conduzido. Parabéns aí pelo teu trabalho. Agradecer a todos, ao Glauco aí, e agradecer também, obviamente, a todos que estão nos assistindo, os nossos amigos lojistas, a imprensa também que está assistindo, os empreendedores, superintendentes, todos aqueles que fazem aí a grande história dessa indústria tão importante para o consumidor e para o varejo. Olha, muito obrigado, então, a vocês dois, Glauco e Nabil, pelos esclarecimentos. Acho que a conversa foi muito produtiva. Quero agradecer, como o Glauco falou aí, quase 1000 pessoas assistindo aqui esse nosso bate-papo, esse nosso webinar. O conteúdo desse webinar vai estar disponível também nos sites da Abrace e da Allshop, caso alguém queira rever esse nosso bate-papo aqui. É importante reforçar e destacar que os canais, tanto da Abrace quanto da Allshop, estão disponíveis para vocês, caso queiram esclarecer alguma dúvida, iniciar uma nova conversa, enfim, estão as duas entidades à disposição nesse momento que é tão difícil, nesse momento de crise. Eu acho, só para encerrar aqui, que a gente falou muito de equilíbrio, serenidade, diálogo aqui, mas talvez a mensagem mais importante seja mesmo a de união, né? Porque nesse momento de crise aí, dessa pandemia que atinge o mundo todo e atinge também diretamente aqui o Brasil e o segmento dos shoppings, a solução ela passa necessariamente pela união para tentar mitigar os impactos econômicos e sociais e tentar construir um futuro promissor para todos nós, né? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, gente.